Deuteronômios, capítulo 11. Amará, pois, o Senhor teu Deus, e observarás sempre o que ele te ordenar, suas leis, seus preceitos e seus mandamentos. Quanto a vós, pois, não se trata dos vossos filhos, que não conhece e não foram testemunhas oculares das lições que o Senhor, nosso Deus, reconhecei a grandeza de vosso Deus, o poder de suas mãos e o vigor de seus braços, os prodígios e as obras que fez no Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. O que fez o exército egípcio aos seus cavalos e aos seus carros, como se envolve nas águas do Mar Vermelho. Quando vos perseguiam, aniquilam-os para sempre. Lembra-te do que fez por vós no deserto, até a vossa chamada a este lugar. Do castigo que infligiu a Datã e a Abirã, filho de Eliabe, filho de Ruben. Quando a terra abriu a sua boca, engoliu no meio de todo Israel, com a sua família, seus pertences, sua tenda e todo o ser vivo que o seguiam. Os vossos filhos viram todas as obras que o Senhor fez. Você pode marcar esse versículo 6, porque a gente fala ali, né? Dessa terra que abriu sua boca, né? Isso é poder de Deus. A gente foca muito no que Deus faz, porque o que a gente não consegue fazer é o que Deus faz. Não é verdade? Ele abriu a terra, ele abriu a boca na terra. Observarei, pois, as ordens que hoje vos dou. Observareis, pois, as ordens que hoje vos dou, para que sejais fortes e entreis na posse da terra que ides ocupar. E prolonguei os vossos dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua posteridade, terra que mana leite e mel. Pode marcar esse versículo 9 no final, onde Deus determina que realmente mana leite e mel. Versículo 10. Com efeito, a terra em que vais entrar para possuí-la não é como o Egito, de onde saíste, não é como o Egito de onde saíste, onde depois de lançada a semente, devias regar a terra com a força de teus pés, como se rega uma horta. Presta bastante atenção nesse versículo 10, que ele fala que essa terra que Deus vai dar não vai ser uma terra que eles vão plantar e vão ter que regar. Como se rega uma horta. Não vai ser assim. Versículo 11. A terra que ide ocupar é uma terra de montes e vale. É uma terra de montes e vales, que bebe a chuva do céu. Vê bem, bebe a chuva do céu. É uma terra de que o Senhor teu Deus toma cuidado. Olha só, é o próprio Deus que toma cuidado dessa terra e para a qual os seus olhos estão continuamente voltados do começo ao fim do ano. Olha só, olha que maravilha esse texto. Esse texto fala que não é uma terra. Eu vou voltar no versículo 10. Com efeito, a terra em que vai entrar para possuí-la não é como o Egito, de onde saíste, onde depois de lançar a semente, devias regar a terra com a força de teus pés, como se rega uma horta.
A terra que ides ocupar é uma terra de montes e vale, que bebe chuvas do céu. É uma terra de que o Senhor teu Deus toma cuidado. É Deus que toma cuidado dessa terra e para a qual os seus olhos estão continuamente voltados do começo ao fim do ano. Vê bem, é uma terra que Deus cuida. Deus cuida até o final do ano. E aí começa o ano e vai até o final do ano. E começa o ano e até o final do ano. E quem cuida? Deus, né? Versículo 13. Se obedecerdes aos mandamentos que hoje vos prescrevo, se amardes o Senhor, servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, derramarei sobre as vossas terras a chuva em seu tempo, a chuva do outono e a da primavera, e recolherá o teu trigo, o teu vinho e o teu óleo. Bem, marca o seu versículo 13 e 14. Por quê? Porque esses dois versículos aqui tá falando o quê? Que o próprio Deus, se amar a Deus sobre todas as coisas, né? Se obedecer a Deus, for fiel a Deus, Deus mandará a chuva no tempo certo. Não é verdade? Aqui nós aprendemos que tudo é Deus. Tudo é Deus, não é a força de seus braços. Ah, não tô nem aí se eu vou obedecer a Deus ou não, mas eu tô plantando hoje, eu vou colher amanhã. Não. Paulo planta, Apolo rega, mas quem faz germinar é Deus. Se você está lá plantando e Deus falar não vai nascer, não vai nascer. É isso que a gente precisa saber de Deus. Até onde Deus se intromete na nossa vida para a gente escolher Deus ou não escolher Deus. Ah, não quero servir Deus. Não quero ir para a escola, não quero fazer nada, não quero ir para a igreja, não quero ser nada. Vou ser um bandido. Até onde vai nossas escolhas? Quando nós aprendemos que tudo é Deus, o que adianta nossas escolhas? O que adianta? É uma desobediência a Deus, Deus desmorona tudo na vida da gente. Então aprendemos que o sim, como Deus fala na palavra, né? Diga, faça sempre o bem, para que tenha uma vida longa, farta e feliz, não é isso? Então nós temos que prestar atenção, que é tudo Deus. Ou você escolhe Deus, ou a sua vida vai ser nada. Nada. Porque não tem como viver sem Deus. Aí você fala bem assim, nossa, mas tem tanta gente no mundo, mas olha as cadeias, estão muito cheias. E não é só as cadeias do Brasil, porque há muitas cadeias no Brasil, mas são cadeias por todo o país, por todo o universo, por todo o mundo. Há muita gente presa, alguns inocentes, alguns que estão se convertendo lá. E vou te dizer mais, há muitas pessoas nos hospitais, doente, com enfermidade vinda de suas escolhas. Vinda de suas escolhas. E que Deus pune do mesmo jeito que Deus permitiu na vida de Jó, que não tinha pecado nenhum. Imagine se a gente fizer pecado, Deus não iria permitir? Se Deus deixou que acontecesse com Jó, que Jó não tinha pecado. E ele sofreu, imagine com a gente que tem pecado. As pessoas que querem pecar todos os dias, as pessoas que xingam todos os dias, as pessoas que fazem coisa mal para as pessoas que estão ao redor. Você já imaginou o que poderia acontecer? O que pode acontecer? Desobediência é o que mais acontece, né? Às vezes a mãe fala, não, não vai para tal lugar. Aí o filho vai, e aí acontece alguma coisa, Deus que me livre e guarde. Mas essa desobediência pode levar a consequências gravíssimas. E quem vai sofrer por resto da vida? Os pais, né? Aquela mãe que gerou aquele filho 9 meses, com todo o cuidado, todo o zelo, o tanto que ela passou mal para ter aquela criança, né? Que uma mãe sabe o preço que foi ter aquele presente de Deus, né?
Então, continuando aqui, versículo 15: Darei erva aos teus campos para os teus animais, e te alimentarás até ficares saciado. Tende cuidado. Pode marcar esse versículo 15, porque também fala que darei erva aos teus campos para os teus animais e te alimentará até ficares saciados. Você vê que a Bíblia fala sobre a saciez. Você não vai estar cheio, empazinado. Você vai estar saciado. Você vai comer um pedaço e parece que você comeu um boi de tão saciado que você vai ficar. Isso é uma coisa muito boa. Então, pode marcar o versículo 15. Versículo 16. Tende cuidado para que os vossos corações não seja seduzido e vos desvie do Senhor para servir deuses estranhos, rendendo-lhes culto e prostrando-vos diante dele. A cólera do Senhor se inflamaria contra vós, e ele fecharia o céu. A chuva cessaria de cair, e não haveria mais colheita no vosso solo, de modo que não tardaríeis a perecer nesta boa terra que o Senhor vos dá. Bem, Deus ele deixa bem claro que até o adorar deuses faz com que Deus faça parar de chover naquele lugar, abençoar aquela terra. Então, até isso, né? Deus ele coloca certinhas as coisas que o aborrece. Por isso que temos que ler a Bíblia, temos que passar para frente. Ó, mãe, pai, lê a Bíblia, né? Ô filho, lê a Bíblia, porque nós temos que conhecer Deus. Porque quando a gente conhece Deus, a gente não faz o que desagrada a Deus e a gente começa a obter bênçãos na nossa vida. Porque é isso que nós queremos. Deus nos permitiu viver nessa vida e a única coisa que Ele pede são algumas coisinhas tão fáceis de ser cumprida. Honrar pai e mãe, por um acaso. E muitas pessoas vão questionar, mas meus pais não prestam. Mas aí ele fala: honra teu pai e sua mãe. Somente honra eles. Olha aqui, ninguém fala mal do meu pai e da minha mãe na minha frente, hein? Então não quero saber disso. Honra eles, né? É isso que nós temos que ensinar para frente. Ensinar também os pais não trazer ira para a vida dos filhos, porque também está na Bíblia. Filhos, obedeçam seus pais, mas pais também não irrite seus filhos. Também está na Bíblia. Então é isso aí. É mútuo os sentimentos, né? Nós devemos amar para ser amado. Nós devemos não cometer coisas com o próximo para que nós não sejamos atingidos por aquilo que a gente está atingindo no nosso próximo, né? Eu vou abrir um outro áudio, que esse daqui tá bem grandinho. Continuando, Deuteronômios, capítulo 11, versículo 18, que diz assim: Gravai, pois, profundamente em vosso coração e em vossa alma estas minhas palavras. Prenderás as vossas mãos como um sinal, e levará como uma faixa frontal entre os vossos ombros. Ensinai-as aos vossos filhos, falando-lhe desde delas, seja em vossa casa, seja em viagem, quando vos deitares ou levantares. Bem, quero que você marque esse versículo 19 de Deuteronômios, capítulo 11. Porque nesse versículo 19, Deus ele começa a dizer que é para falar para frente nas novas gerações. Ensinai-vos aos vossos filhos, falando-lhes delas, seja em vossa casa, seja em viagem, quando vos deitares ou levantares. O que isso quer dizer? Muitos têm um bebê dentro de casa e aí começa já a orar com ele, né? Aí começa lá, os pais, né? Vamos orar o Pai Nosso?
E aquela criança é pequenininha, não sabe de nada, mas ela vai crescendo com esse hábito de orar. E você começa a contar historinhas, quando tiver na idade de contar historinha, já contar as historinhas bíblicas. E aquela criança já vai crescer sabendo. Então aqui é onde, né, pede o versículo 19, já pede: ensinai-vos os vossos filhos, falando-lhes delas, seja em vossa casa, seja em viagens, quando vos deitares ou levantares. Então, quer dizer, nós devemos falar de Deus aonde quer que a gente vai. Às vezes a gente sai, vai para casa de um amigo, vai para casa de um parente, aí chega lá, a gente vê a situação e papo vai, papo vem, e aí a gente começa a lembrar de Deus e começa a dizer para essa pessoa o quanto Deus é maravilhoso. Então, até nas viagens a gente fala de Deus. Aonde a gente está, a gente fala de Deus. Deus, ele quer que nós sejamos fiéis a ele e que possamos, através de nós, salvar muitas pessoas que não conhecem o Deus que a gente serve. É essa a nossa missão. Não existe oprimenda em nosso ser através da palavra de Deus. Às vezes eu vejo pessoas exigindo tanto, mas aquilo ali tinha que ser assim, assim. Não, as coisas de Deus é light. As coisas de Deus, quando Deus ele fala, ele é determinado, é sim, sim, não, não. Quando uma pessoa está lá aflita, uma pessoa está oprimida ou qualquer coisa, você só tem um assunto para dizer para ela, ou sim, sim, não, não. Você aceita Jesus como seu único Salvador e Redentor da sua vida? Você aceita ou não? E quando a pessoa fala, eu aceito, eu quero sair dessa vida que eu estou. Então você vai, a partir de agora, a fazer as coisas que eu vou te ensinar. Você está disposta em fazer e ganhar o reino do céu? Sim. Porque a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Ou você quer as bênçãos de Deus ou você não quer. Ficar lamentando os seus dias maus não é agradável, mas profetizar na sua própria vida coisas maravilhosas, isso é determinante para a honra e glória do santo nome de Jesus. Porque quando usamos palavras positivas na nossa vida, ela começa a se achegar. Quando nós começamos a falar com positividade, eu repreendo a enfermidade em nome de Jesus. Eu repreendo esse vendaval que está passando. Eu repreendo as coisas ruins, as palavras torpes, as pessoas com olho grande, inveja, né? Porque nada inveja mata, né? Então, o olho grande também. Então, nós temos que repreender toda a fúria do inimigo, toda a força do inimigo. Então, quando nós somos obedientes a Deus de ensinar as pessoas, né? Ensinar, nós temos que ensinar as pessoas a conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Porque Ele é um Criador do céu e da terra. Então, versículo 20, pode marcar aí o 19, versículo 20. Escreve-as nas obreiras e nas portas de tua casa. Isso também eu acho interessante. Para que se multipliquem os teus dias e os dias de teus filhos na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu sobre a terra. Isso aqui eu achei interessante. Por quê? Porque quando multiplica as bênçãos de Deus, né? Porque o versículo 21 fala: para que multipliquem os teus dias, os dias de teus filhos na terra que o Senhor jurou dar a teus filhos, e sejam tão numerosos quanto os dias do céu sobre a terra. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando você prega na porta da sua casa, eu e minha família serviremos a um Deus poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo que deu a vida por nós, todos que chegam ali vai saber que ali é um lugar de respeito, um lugar onde tem Deus. Então vamos supor que um ladrão está passando por ali e ele lê uma placa daquela, ele vai falar: não, é melhor não mexer com essas daqui não, porque
Deus, ele falou essas promessas aqui, ó, versículo 9, né? Ele pede pra gente ensinar, não é verdade? No versículo 20 ele fala: escreve as obreiras e nas portas de tua casa. Escreve nas portas de tua casa, para que se multipliquem os teus dias e os dias de teus filhos, na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, e seja tão numerosos como os dias do céu sobre a terra. Então é isso aí. Quando nós divulgamos quem é Deus, quando nós divulgamos o que Deus ordena, os nossos dias são numerosos com a nossa família que a gente ora. Esse é o privilégio de Deus. Ah, Vanessa, você fala de Deus é porque você está ganhando dinheiro? Não, eu estou ganhando vitória. Estou ganhando glória, estou ganhando honra, estou ganhando tudo que Deus pode me dar. E se for possível, eu também vou ganhar dinheiro. Por quê? Porque Deus vai abençoar o meu trabalho, a obra das minhas mãos. Porque é promessa de Deus, né? Deus conhece a cada um, sabe o trabalho de cada um e sabe que a gente precisa trabalhar. E Ele vai nos dar força para a gente conseguir pôr o pão de cada dia na mesa, não é verdade? Então, vai sim também dar dinheiro. Mas ganhar pela obra de Deus? Não. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus porque é gratidão por esse Deus maravilhoso que supre tudo na minha vida. E por isso eu falo da obra de Deus. Por isso eu falo de Deus. Porque jamais gastaria meu tempo se não valesse a pena. E eu gasto com o maior privilégio da minha vida, dizendo o quanto Deus é maravilhoso, grandioso, poderoso. Exaltado seja o teu santo nome. E eu vou permanecer assim para todo sempre, porque até aqui Deus se demonstrou as promessas dele como valia na minha vida. E eu creio que todas as promessas e muito mais ele tem para mim e para todos que crerem. Porque se você crer, você já obterá o melhor das mãos de Deus. Deuteronômios, capítulo 11, versículo 22. Se observardes fielmente todos os mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor vosso Deus, andando em seu caminho e apregando-vos à lei e apregando-vos a ele, então o Senhor expulsará de diante de vós todas as nações e despojarei povos mais numerosos e mais fortes do que vós. Todo lugar em que pisar a planta de vossos pés vos pertencerá. Vossas fronteiras irão desde o deserto até o Líbano e desde do rio Eufrates até o mar do oceano. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus semeará o pânico. Pensa bem, Deus semeará o pânico e o terror de vós em todas as terras onde pisares, como vos prometeu. Marca esse versículo 15, porque é interessante, né? Versículo 26. Vede, proponho-vos hoje bênção e maldição. Ó, é a parte maravilhosa, que é aquilo que eu disse lá atrás. São escolhas. Sim, sim, não, não. Vede, proponho-vos hoje bênção ou maldição. Bênção se obedecerdes aos mandamentos do vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Maldição se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro, para seguirdes deuses estranhos que não conhecestes. Quando o Senhor vosso Deus
te tiver introduzido na terra que vai possuir, pronunciará a bênção sobre o monte Garizim e a maldição sobre o monte Ebel. Essas montanhas encontrarão-se além do Jordão, do outro lado do caminho do ocidente, na terra dos cananeus, que habitam na planície defronte dos Galgala, perto dos carvalhos de Moré. Versículo 31. Com efeito, vós passarei o Jordão e tomareis posse da terra que te dá o Senhor. Quando o possuirdes e nela habitardes, cuidareis de praticar todos os preceitos e todas as leis que hoje vos ponho. Então, marque aí o versículo 26, 27 e 28. Porque Deus, ele coloca diante de ti as bênçãos e as maldições. É você quem vai escolher. É você quem escolhe. É você todo o tempo que escolhe se você quer uma vida farta, alegre, feliz, ou você quer uma vida de maldição, de coisas ruins acontecendo. Porque uma coisa eu digo, se você escolher a viver nesse mundo sem servir a um Deus poderoso, que é poderoso mesmo, de milagre, de honra e de glória, você e sua descendência perecerá com você, né? Quantas famílias que filhos estão sofrendo pelas decisões dos pais. É muito triste a situação, mas foram escolhas. Deus coloca diante de nós as bênçãos e maldições, né? Versículo 17, versículo 26 disse: Vede, proponho hoje bênção ou maldição. Bênção se obedeceres aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Maldição se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro, para seguirdes deuses estranhos que não conheceis. Deus, ele deixa ali, ó, o queijo e a faca, é só cortar e comer. A pessoa quer ir lá ainda procurar sarna para se coçar, não é verdade? Então a palavra é essa. Deus, ele te propõe bênção e maldição para a sua vida. Você quer qual? Escolha as bênçãos. Se aprofunda em Deus e descobre o que você não pode fazer que desagrada a Ele. E aí viva uma vida feliz, você e sua família. Porque há muitas lares que estão sofrendo, crianças sofrendo pelas escolhas dos pais. Porque às vezes é um casamento abusivo, né? Um servo do Senhor que casa com uma pessoa do mundo que não tem regras, e aí a vida vira de perna, de cabeça, de ponta cabeça, e tudo dá errado. Então são nossas escolhas que nos definem. Então vamos escolher o bem para que todas as situações nos definem. E é isso aí. Mas me diz aí, o que te define? É o que Deus ordena ou é a sua vontade?